Olá, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, dando início a mais um culto do ensino da Palavra do Senhor. E quero dizer para vocês que eu estou com muitas saudades de todos. Hoje eu tive a oportunidade de estar ali na igreja, fui buscar ali uns equipamentos e eu vendo a igreja vazia, a igreja sim, o templo, né? Ali o salão, a igreja somos nós, mas vendo o salão ali vazio e as coisas ali, eu fiquei com bastante saudades de todos vocês e não vejo a hora de nos encontrarmos e podemos ceiar juntos, podemos nos abraçar, podemos ali estar juntos novamente. Amém? Amém. Essa é o meu desejo para todos nós nesse momento. E nós estamos dando abertura nesse culto de ensino. Eu queria pedir para que a Raquel lesse um salmo para nós. Amém. Primeiro vou cumprimentar vocês, graça e paz. Estamos com saudades. A gente esteve lá mesmo hoje lá na igreja. Meu coração ficou um pouquinho apertado. Mas é um tempo necessário agora de estarmos longe, mas o Senhor é maravilhoso, tem cuidado de tudo. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 73. Vou dar um tempinho aí para vocês. Salmos 73. Ok? Eu vou ler a partir do versículo 23, a parte B do versículo 23 dos Salmos 73. Vamos lá. Tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Que mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Glória a Deus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Vamos ter um momento agora de louvor. Cantem conosco, participe. Ele é exaltado. Tá junto. O Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus Glorificam seu santo nome.
Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja. Pegue aí na mão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, de quem estiver do seu lado. Vamos orar pela família. Vou dar um tempo para vocês. Em nome de Jesus. Vamos lá. Ó Deus maravilhoso, neste momento nós te glorificamos e te exaltamos, porque Tu és o único Deus, Todo-Poderoso. Tu és exaltado acima de tudo, Tu és o Rei. Nós te adoramos e te glorificamos. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, pela nossa família, Senhor, pelas esposas, esposos, filhos, vovôs e vovós, os nossos idosos, nossa parentela, Senhor. Ó Deus, esteja cuidando, Senhor, e abençoando, Senhor Jesus, dando saúde, dando a paz, dando alegria, em nome de Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis, Senhor, onde muitos estão sentindo solidão, Senhor, ansiedade, tristeza, Senhor. Mas esteja confortando os corações com a Tua presença gloriosa, dando a Tua paz, Senhor, a Tua paz eterna, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que estão doentes, Senhor, esteja neste momento vindo, Senhor, com saúde, derramando a saúde. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O nome poderoso, o nome eterno. Nós declaramos saúde, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos saúde na alma, Senhor, saúde nos corações, Senhor, tirando toda a tristeza, Senhor, toda a ansiedade, toda a depressão, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos, em nome de Jesus. Senhor, cuida do Teu povo. Ó Senhor, tem pessoas, Senhor, que estão procurando as drogas, Senhor, para se aliviar de toda essa tristeza, de toda essa confusão que estamos vivendo. Ó Deus, busca essas pessoas ali naquele lugar horrível, Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam resgatadas, Senhor, por Ti, Jesus. Não sabemos como, se o Senhor vai usar uma pessoa, situações, mas sabemos que o Senhor pode tirar essas pessoas daquele lugar horrível, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, também pelos missionários, Senhor, que estão em países longe, Senhor, estão vivendo também toda essa situação desse vírus, Senhor, dessa pandemia, Pai. Dá força, Senhor, coragem para eles, que eles continuem falando de Ti, Senhor. Guarda os nossos irmãos, Senhor, perseguidos, em todo lugar onde eles estiverem nesses países, Senhor, onde o Teu nome não pode ser pronunciado, Senhor. Guarda, Senhor,
Em nome de Jesus, eles estão em campos de concentração, em containers, trancados em celas, Senhor, torturados, Senhor, guarda eles, que as nossas orações atinjam a vida deles, dando consolo e conforto, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, pela nossa igreja em Vila Mirante, pelos nossos irmãos, esteja abençoando cada um deles. Tu sabes cada situação que eles estão enfrentando, Senhor. Esteja, Senhor, abençoando, direcionando, em nome de Jesus e suprindo, ó Deus. E nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos pelo nosso país, Senhor, pelas nossas autoridades, na direção do Teu Santo Espírito, Pai, que nada fuja do controle das Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre o Teu povo, aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, nós declaramos a paz, declaramos a alegria, a bênção do Senhor sobre cada vida. Em nome de Jesus. Louvado seja, Santo Espírito de Deus. Nós te adoramos, Senhor maravilhoso. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, alguns anúncios. Eu queria, nesse momento, dar uma palavra sobre dízimos e ofertas. Raquel, você pega minha Bíblia para mim, por favor? Sim. A Shed. Uma palavra sobre dízimos e ofertas, meus irmãos. Eu gostaria de estar agradecendo aqueles irmãos que estão dizimando e ofertando nesse tempo. Pedir para que você não pare, porque a igreja tem as suas contas e elas são fixas e nós precisamos honrar com os nossos compromissos ali da igreja. Então pediria para que você continuasse fiel, aquele que não pode dar, que o Senhor te abençoe igualmente da mesma forma. E eu queria dizer para você que se você quiser, você que não tiver a conta da corrente da igreja, você pode ligar para qualquer um dos nossos obreiros, eles vão te passar e assim que você ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, você pega esse comprovante que você tem nas suas mãos e passe para alguns dos nossos tesoureiros, ou o Davi ou a Cris, amém? E que o Senhor possa te suprir, te abençoar tremendamente, você nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, de pressão por causa desse vírus, por causa dessa pandemia, mas que o Senhor possa te abençoar nesse tempo, que você não fique preocupado, porque o Senhor vai suprir na tua vida, amém? Então que Deus possa continuar te abençoando. Você que também não pode, não tem problema, que o Senhor te abençoe da mesma forma, amém, meus irmãos? Mais uma orientação para vocês. Eu decidi não mudar o máximo da nossa rotina, Então, os horários dos cultos estão sendo obedecidos, né? Aos domingos, o culto da família é às 18 horas, o culto da ceia foi às 9, o culto de ensino é às 8 horas, né? Então, eu pediria para que você não mudasse esses hábitos. Entrem no horário dos cultos, sempre para ouvir a palavra de Deus e cultuar juntamente conosco através dessa ferramenta, amém? As nossas células de segunda-feira, também estão, as nossas células de segunda e de sexta-feira também já estão, todas elas online. De segunda-feira nós temos, está na direção do Edson e do Carlinhos, e nessa segunda, inclusive, foi a Michele quem falou, foi uma bênção, eu tive a oportunidade de ver uma grande parte dali da célula, foi muito bom, e os irmãos de Vila Mirante entrando em peso, muito bom, Deus continue entrando mesmo. E de sexta-feira, meus irmãos também ali no Jardim Guarani, né, na direção do Alex, aqui em Pirituba na direção do André, e também ali na Vila Nova Cachoeirinha, na direção do pastor Valdemir. Então,
não deixe de se conectar. Às 8h30 da noite, essas células elas estarão entrando ao vivo. Você que pertence a alguma dessas células, você não deixe de estar conectado, não deixe de se envolver nesse tempo. Não é possível nós estarmos presencialmente, mas online é o que nós temos para este momento, e graças a Deus por essa ferramenta, graças a Deus porque nós temos tido a oportunidade de estar juntos através desse meio, amém? Não deixe de jejuar também às quartas-feiras. Agora dia 9, nós vamos encerrar um jejum de 30 dias, que a igreja está jejuando. Então dia 9 nós vamos encerrar, mas às quartas-feiras, como sempre é hábito no nosso meio, nós temos o costume de jejuar às quartas-feiras. Não deixe de jejuar, amém? O jejum e a oração são muito importantes. Não deixe de ter esses hábitos na sua vida, amém? Mais uma coisa, irmãos. Nós inscrevemos a igreja num canal novo, numa mídia nova no YouTube, e nós pretendemos fazer migrar do Facebook para o YouTube, mas não é tão simples assim, não é tão fácil, porque no YouTube nós até conseguimos postar alguns vídeos, mas o ao vivo pelo celular é apenas a partir de 1.000 pessoas, né? Não dá para ser menos, a não ser que fosse através de um computador, aí poderia ser, mas através de celular, da maneira que a gente está acostumado a fazer, é a partir de 1.000 pessoas. Então, eu pediria para que você divulgasse o nosso canal, porque é um canal que nós pretendemos migrar para ele, e divulgue também, ok? Se inscreva você, que é da UBPC Mirante, convide amigos, convide familiares para curtir lá esse canal da UBPC Mirante, amém? Amém. Amém? Conto com você, meu irmão, conto com essa tua força. Vamos estudar a palavra do Senhor. Deixa eu só abrir o meu esboço aqui, nós já vamos começar. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de pedir para que você abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Então, vamos lá. Hebreus, capítulo 11, verso 6 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor, que nós estamos lendo, ó Deus, para a Tua igreja, acabamos de ler, Senhor, e eu quero te pedir para que o Senhor venha me usar neste momento. Humildemente eu te peço para que o Senhor venha dar revelação, ó Pai, concreta da Tua palavra. Que tudo aquilo que vem contra, Senhor, o mover da Tua palavra neste momento seja repreendido, e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações, Senhor. Venha, Deus, trazer revelação concreta, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre um tema, intimidade com Deus. Nós já estamos falando já há algum tempo, pelo menos aí uns 2 meses, nós estamos falando sobre esse tema que é importantíssimo para nós. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de começar um subtítulo
né? Dentro do título, dentro desse tema, intimidade com Deus, nós começamos a falar como não se aproximar de Deus. Nós falamos durante muito tempo como se aproximar, a maneira correta de se aproximar, e agora nós, a semana passada, começamos a falar um pouquinho sobre como não se aproximar. E na semana passada nós falamos que nós não devemos se aproximar de Deus de uma forma religiosa, que nós devemos ter um coração sincero diante de Deus. Quando você for buscar o Senhor na tua intimidade, no teu devocional, ali você tem que buscar ao Senhor com um coração sincero, um coração puro. Um coração puro. Bem-aventurado aqueles que têm o coração limpo, porque eles verão a Deus, diz o Senhor Jesus. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso na semana passada, e como o tema é um pouco grande, eu dividi em 3 partes. Hoje nós vamos falar da segunda parte, como não se aproximar de Deus. Veja que lá no fórum você não entrar, porque o guarda lá do fórum não vai deixar você entrar, mas e também o juiz, a vestimenta, né? Você não pode ir de bermuda, porque o juiz não dá para ir na frente de um juiz humano de bermuda, e também não dá para falar com o juiz de qualquer forma, tem que saber como se portar. E também com relação a Deus, nós também temos algumas formas de como nós devemos se aproximar de Deus. Como eu disse aos irmãos, na semana passada nós vimos que nós não devemos se aproximar de Deus de uma forma religiosa, com o coração insincero perante Deus. E hoje nós vamos falar sobre algo importante também. Não se aproxime de Deus sem fé. Sem fé. O versículo que nós lemos é muito claro nesse sentido. E eu gostaria de ler novamente o versículo, mas na versão NVT. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse versículo está no meu coração já há algumas semanas. E é interessante o versículo falar, na palavra do Senhor fala através do escritor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, veja, fé é uma coisa que nós devemos ter, mas o ama. E aquele que o ama será amado por meu Pai, que é Deus, e eu também o amarei, diz o Senhor Jesus. Então, assim, não basta apenas a gente falar, eu creio em Deus, creio em Jesus, tenho fé e tal, mas a gente não obedece aos mandamentos do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus falou que aquele que o ama é aquele que obedece aos seus mandamentos. Então, querer se aproximar de Deus. Então, quem deseja se aproximar de Deus, diz o versículo, deve crer que Ele existe. Deve crer que Ele existe. Não adianta a gente se aproximar de Deus, mas não ter uma intimidade com o Senhor, não ter uma profundidade com o Senhor, não andar junto com Deus. Nós temos que se aproximar de Deus crendo que Ele existe. O versículo está falando, o escritor de Hebreus está falando isto. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que glória esse versículo, que maravilha. Então diz que nós devemos, aquele que quer se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que Ele recompensa. Deus nos recompensa quando nós queremos andar com Deus, quando nós queremos nos aproximar de Deus. Nós devemos crer, ter fé que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam, diz o versículo.
Então, se você, meu irmão, que está me ouvindo, se você se aproximar de Deus com fé, se entregar a sua vida a Jesus e se aproximar de Deus, creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? E o que é ter fé? Essa é a pergunta. Porque se nós não devemos se aproximar de Deus sem fé, ou seja, o contrário nós devemos nos aproximar de Deus com fé. Então, o que é fé? O próprio escritor de Hebreus, ele dá uma resposta para nós. Ele diz que, lá no capítulo 11, verso 1, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, então, ela é uma confiança intensa, eu diria, naquilo que Deus diz a nosso respeito e a nosso favor. Veja que o versículo diz: ora, a fé é a certeza, ou seja, o firme fundamento de coisas que se esperam. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem promessas dentro desse propósito que Ele tem para nossas vidas. E nós devemos confiar em tudo aquilo que Deus diz a nosso respeito e a nosso favor, ou a favor da nossa casa, a favor da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, da nossa profissão, do nosso futuro, porque veja, nós estamos aí agora num momento de incertezas, além do problema da enfermidade que está assolando o mundo, né? Nós temos ainda o problema financeiro, a gente não sabe como é que vai ficar o Brasil, né? No futuro. Como é que vai ficar nossas finanças, o nosso trabalho, a nossa profissão. Então, meu irmão, veja que ter fé é confiar naquilo que Deus diz a nosso respeito, a nosso favor, a favor da nossa casa, da nossa família, meu irmão. Você tem que crer que Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua casa, para a tua família. Deus não vai deixar faltar nada na tua vida. Deus vai prover, meu irmão. Nós lemos na semana passada que, no domingo, enquanto eu pregava, que eu fui jovem, agora sou velho, eu jamais vi um justo mendigar o seu pão. Aliás, foi um outro versículo que eu li, mas esse que eu acabei de falar também tem tudo a ver, né? Deus não vai deixar faltar nada para nós, mas tem que ter fé para isso. E o versículo 1 aí do capítulo 11 de Hebreus diz que a fé é a certeza, ou seja, o firme fundamento. O que é esse firme fundamento? É a certeza. É a certeza. O firme fundamento, a certeza. Fundamento, ele vem de alicerce. Significa que a fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa. Então, quer dizer, veja, que a nossa fé, diz aí, a certeza, é o firme fundamento, ou seja, é esse alicerce sólido que sustenta a nossa vida. O que Deus diz a nosso respeito, Ele o fará. Por quê? Porque nós estamos tendo fé num alicerce sólido, que é Deus. Então, a fé é a certeza, ou seja, esse firme fundamento, esse alicerce sólido que sustenta qualquer coisa. É a convicção
Veja, o versículo fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Convicção é prova. Prova. Prova de coisas que nós não estamos vendo. Ou seja, o versículo fala que a fé é a certeza das coisas que a gente espera, que Deus falou a nosso respeito. Então, quando Deus fala que Ele vai prover, quando Deus fala que vai curar, quando Deus fala que vai salvar nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, nós temos que esperar nisso. Nós temos que se aproximar de Deus com essa fé e esperar, né? Porque essa certeza, essa fé que é a certeza, né? Esse firme fundamento, né? Nós temos que se aproximar de Deus esperando o que vai acontecer. É isso. Nós temos que se aproximar de Deus tendo convicção, ou seja, certeza, a prova daquilo que nós não temos, daquilo que nós não estamos vendo, vai acontecer. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que se aproximar com essa fé, com essa convicção. E essa convicção é a evidência de que algo que esperamos vai se manifestar. A fé, ela é real, eu diria, mas somente no mundo espiritual. Eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu dou, que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a parte B do versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a parte B, estou lendo na nova versão transformadora, na NVT, diz assim: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja que o versículo diz que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Existe uma ordem: espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que possui uma alma que habita dentro de um corpo. Veja, nós somos um espírito que possui uma alma que habita dentro de um corpo. A ordem é essa: nós somos um espírito. Primeiro, então nós somos seres espirituais. Quando eu falo que a fé ela é real, é porque ela é real somente no mundo espiritual, ou seja, somente para aqueles que são espirituais. Nós devemos viver uma vida espiritual, porque nós somos seres espirituais, como o apóstolo Paulo falou aí em 1 Tessalonicenses. Nós não somos carnais. Nós não vivemos somente daquilo que nós enxergamos. Nós cremos em Deus. Nós não conseguimos ver Deus, mas nós cremos que Ele existe. Como espirituais, nós devemos andar por fé. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim, o apóstolo Paulo: nós andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é para espiritual. Isso é para aquele que anda no espiritual. Para aquele que crê em Deus, consegue enxergar além das circunstâncias. Por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia. Nós vemos tanta desgraça, tanta gente morrendo. Isso é muito triste. Mas nós não podemos olhar somente para o material. Nós temos que olhar para o espiritual. Temos que olhar para aquilo que Deus está fazendo através dessa pandemia. Ou seja, eu nunca vi tanta gente dentro das suas casas,
louvando a Deus juntamente com a sua família, orando a Deus com a sua família. Ora, a pandemia é uma desgraça, não há dúvidas disso, mas nós temos que enxergar o que Deus está fazendo por detrás disto. Se nós olharmos, ouvirmos, melhor dizendo, somente os jornais e ficarmos vendo os índices, morreu mais 600, morreu mais 1.000 nos Estados Unidos, morreu mais 800 na Espanha, mais 900 na Itália. Então nós vamos viver por aquilo que nós vemos. O apóstolo Paulo está falando, nós devemos andar por fé. Fé em Deus. Fé que o Senhor vai nos guardar. Fé que o Senhor vai prover na nossa vida. Fé que o Senhor vai nos curar. Fé que a cura virá. Amém. Porque o Senhor é misericordioso. O Senhor, Ele pode fazer desaparecer esse vírus no estalar de dedos, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, meu irmão e minha irmã. É nesse Deus que nós devemos ter fé. Em 2 Coríntios também, capítulo 4, verso 18, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então o apóstolo Paulo falando aqui aos Coríntios, a igreja de Corinto, que é para nós, e também falando para nós, porque ele escreveu a carta para Corinto, mas a carta é para nós, é para a sua igreja. Então é para mim, para você, para nós não atentarmos, não olharmos nas coisas que apenas que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos, que nós vemos, mas que nós devemos nos olhar, mas que nós devemos olhar para aquilo para as coisas que são eternas, não nas que são temporais. Meu irmão, olhe para Deus diante de toda a dificuldade, diante de toda a adversidade que você está passando. Olhe para o Senhor. Não deixe de crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém. Ou seja, não deixa de ter fé. Quando você se aproximar de Deus, se aproxime com fé. Não deixe de crer que Ele existe. A fé, meu irmão, ela deve ser preservada. Em Judas, eu não está aqui no meu esboço, mas lá em Judas está escrito que nós devemos batalhar pela nossa fé. Ou seja, guerrear pela nossa fé. Por quê? Jesus falou lá em Lucas capítulo 18, verso 8. Lucas capítulo 18, verso 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus falando, né? Agora preste atenção nisso. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está falando. Quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus voltar pela segunda vez, e Jesus está às portas, meu irmão, Ele está aí. Jesus está falando, quando Ele vier novamente na segunda vez, quando vier o Filho do Homem, será que vai haver fé na terra? Por que será que Jesus falou isso? Porque Ele sabia que a fé de muitos se esfriaria. Então, meu irmão, tenha fé, preserve a fé, batalhe pela tua fé. Amém. Creia que Deus existe, se aproxime dEle, crendo que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele nos recompensa. Amém. Deus nos recompensa. Amém? Amém. De onde vem a fé? Nós vimos o que é fé. Agora, de onde vem a fé? A fé vem de Deus. A fé, ela vem de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Veja, o escritor de Hebreus diz que a fé, diz que o universo, ele foi formado pela palavra de Deus, pela fé. Ora, quem é que criou o universo? Foi Deus. Todos nós sabemos disso, não é? E aí o escritor de Hebreus fala assim, pela fé, ou seja, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, a fé vem de Deus. Deus, quando criou o universo, ele criou pela fé. Veja que lá em Gênesis, eu vou até abrir para nós não errarmos, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 e 3, vamos ler? Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha o versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja que o versículo está dizendo que, a palavra de Deus está dizendo que a terra era sem forma e vazia, ou seja, havia um caos na terra. Até aquele momento não existia luz. E quando Deus disse, haja luz, houve luz. Ou seja, a luz, ela só passou a existir porque Deus falou, Deus disse. Então, meu irmão, Deus, ele usou a fé para criar o universo. Deus olhou para o nada. Deus olhou para o abismo, para as trevas. Estava uma desordem, um caos. E ele falou, haja luz. E houve luz. Amém? Amém. Ele falou, Deus falou, e tudo veio a existir exatamente como ele falou. Ou seja, Deus age por fé. Então a fé vem dele. A fé vem de Deus. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, né, nós estamos ainda dentro de onde vem a fé. Dentro do ponto de onde vem a fé. Nós vimos que a fé vem de Deus e a fé também vem por ouvir a palavra de Deus. Para nós. Em Romanos capítulo 10, verso 17. Diz assim, portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você se lembra quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto pelo diabo? Veja que todas as respostas de Jesus foram fundamentadas na palavra de Deus. Quanto mais da palavra nós tivermos, mais fé nós vamos ter. Veja, o apóstolo Paulo falando, portanto, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos ter fé, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela vai entrar dentro de nós. E quando as circunstâncias negativas, as adversidades vierem contra nós e vierem de encontro a nós, nós vamos ter a palavra de Deus dentro de nós, vamos ter fé para declarar a palavra de Deus. Não é?
Quando o inimigo vier na minha vida e na tua declarar que, o teu filho, a tua filha já era, o teu marido já era, o teu marido nunca vai se converter, a tua esposa nunca vai se converter, o que a palavra de Deus diz? Se você crer, será salvo tu e a tua casa. Então, nós vamos exercer a nossa fé. Não. Você vai falar para aquela situação, quando aquele pensamento vier na tua cabeça de derrota. Não, porque se eu crer em Deus, se eu me posicionar em Deus, não importa quanto tempo. Porque o tempo é de Deus, o meu marido, a minha mulher, o meu filho, a minha filha vai mudar, vai se converter. Deu para entender? Uma vez eu e Raquel estávamos num casamento e nós estávamos sentados numa mesa e tinha uma senhora, nós não a conhecíamos, passamos a conhecer ali na mesa e ela falou para nós: pastor, sabe quanto tempo o meu marido orou para que eu me convertesse? Eu falei assim: não, minha irmã. Ela falou: 30 anos ele orou. Ou seja, ele teve fé, ele acreditou que iria acontecer a promessa de Deus, a promessa que está na palavra de Deus. E ela se converteu. Então, meu irmão, quanto mais da palavra de Deus você tiver dentro de você, mais fé você terá. Deus e sua palavra são um só. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Veja aqui em João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1. Eu estou repetindo os versículos para que você anote, ok? João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ora, então, aqui é claro que Jesus e a palavra são um só. E que Jesus é a palavra. Então, quanto mais nós tivermos de Jesus na nossa vida, quanto mais nosso coração pertence a Ele, eu te convido a entregar toda a tua vida a Ele. Então, mais você vai ter fé na tua vida. Quanto mais a gente meditar na palavra e nos relacionarmos com Deus, maior será a nossa fé. Mais forte você será na fé. Amém? Amém. Mais um detalhe, dentro de onde vem a nossa fé, mais um item. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus, capítulo 2, Hebreus capítulo 12, verso 2, a parte A do versículo. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 2, a parte A, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o início e ele é o fim. Ou seja, a nossa vitória depende do início ao fim em não tirar os olhos de Jesus. Nós estamos numa carreira, meu irmão, num caminhar com Deus. Nós estamos no andar com Deus. E aí, o que acontece? Jesus, ele é o início da nossa fé, o autor, o início, e ele é o consumador da nossa fé. Ele é o fim, aquele que nos dá a vitória. E a nossa vitória depende do início até o final dele, apenas dele. É Jesus quem nos dá força, é Jesus quem nos sustenta nessa fé. Por isso que a gente não pode tirar os olhos de Jesus. Nossos olhos têm que estar sempre fixados nele, focados em Jesus. Amém, meu irmão? Amém.
Então, a fé vem de Deus. A fé vem por ouvir a palavra. E a palavra é Jesus. Então, olhe para Jesus. Leia a palavra de Deus. Deixe essa palavra entrar dentro de você. Amém? E continue crendo em Deus através de Jesus. Amém? Um último tópico que eu queria falar com os irmãos nessa noite, a respeito da fé, é: tenha a fé de Deus. Nós já vimos nessa noite o que é fé, de onde vem a fé. Agora nós vamos falar: tenha a fé de Deus. E o que é a fé de Deus? Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, a parte B do versículo. Romanos capítulo 4, verso 17, a parte B do versículo. Diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Eu quero ler novamente com você, meu irmão, na Revista Atualizada. Diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa é a fé de Deus. Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Lembra? A terra era sem forma e vazia, estava tudo um caos, trevas. A luz não existia ainda. Deus chamou a luz à existência. Ele chama as coisas que não são como se elas já fossem. Essa é a fé de Deus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Meu irmão, essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. Deus chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Meu irmão, nós temos que aprender a ter essa fé de Deus. Quando nós nos aproximarmos de Deus, nós devemos ter a fé dele, a fé de que ele existe, e a fé de que ele recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão, quando tudo estiver dando errado, quando os problemas vierem, não olhe para essa situação negativa. Não olhe para a adversidade, mas tenha a fé de Deus. Chame a existência. Gere no espiritual. Gere. Quando eu falo gerar, é justamente quando a mulher engravida e ela gera um filho. Depois de 9 meses, aquele filho nasce. Gere no espiritual, meu irmão, a salvação da tua casa, a conversão do teu marido, a conversão da tua esposa, dos teus filhos, a cura, a tua cura. Gere diante de Deus. Quando você se aproximar diante de Deus todas as manhãs, dobrar os seus joelhos, você fale com Deus: Deus, eu espero a conversão da minha casa, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, a minha cura, a cura da minha mulher, do meu marido, da minha filha, da tua família, meu irmão. Olhe para Deus. Senhor, eu confio em Ti, Senhor, que nada irá me faltar, Senhor. Gere no espiritual, meu irmão. Chame a existência as coisas que não são, as coisas que você não pode enxergar, porque a fé é a certeza das coisas que você não consegue ver, mas que você espera. É a convicção daquilo que você não pode ver, mas você crê que vai acontecer. Chame a existência, meu irmão, aquilo que não existe como se já existisse. E comece a glorificar a Deus. A fé de Deus, meu irmão, glorifica a Ele. Toda vez que você estiver ali, cabisbaixo, pensando em coisas negativas, que não vai dar certo, que não tem mais jeito, comece, meu irmão, a declarar pela fé a vitória do Senhor na tua vida. Amém? Eu queria orar neste momento.
depois de nós termos ouvido essa palavra, eu queria orar com você para nós encerrarmos esse estudo de hoje. Senhor, nós acabamos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra mais uma vez, Senhor. E eu te glorifico, Senhor, porque mesmo, Senhor, os templos estando fechados, nós pudermos, Senhor, falar com a Tua igreja nesse momento e, ó Pai, dividir um pouco daquilo que o Senhor quer e espera de nós. A minha oração, Senhor, nesta hora, é para que o Senhor aumente a nossa fé. A gente venha realmente a crer que o Senhor existe e que o Senhor nos recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Senhor, meu irmão, nessa hora, que a tua fé seja fortalecida no Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada pessoa que está me ouvindo nessa hora, pela tua igreja, Senhor, e que a nossa fé, Senhor, ela seja a tua fé, Senhor. A fé que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem, Senhor. Que chama à existência, Senhor, ó Pai, das coisas que não se veem, Senhor. Por favor, Senhor, fortaleça a fé de cada irmão, cada pessoa, Senhor. Nós estamos nessa hora declarando a fé, ó Pai, que vem de Ti, Senhor, para a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, traga a revelação disso, Senhor, para que aonde existe morte nessa hora, Senhor, o Senhor possa entrar com fé nesse coração, que Ele pode chamar a existência a vida, que Ele pode chamar a existência a cura, que Ele pode chamar a existência, Senhor, a alegria daqueles corações que estiverem deprimidos, que Ele pode chamar a existência a esperança, Senhor, daqueles que, ó Deus, estão com os corações ansiosos. Senhor, nessa hora, revele, Senhor, a tua igreja, Senhor, a tua fé, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, nessa noite. Nos fortaleça a tua igreja, Senhor. Nesses tempos, meu Pai, difíceis, Senhor. Pai, que o Senhor ache fé em nosso coração quando o Senhor voltar. E a partir de hoje, Senhor, eu declaro para a tua igreja, Senhor, que nós viveremos em fé, a tua fé, Senhor, a fé de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Que o Senhor possa ter te abençoado nesta noite. E eu quero convidar você a estar em uma das nossas células. Se conecte ali, juntamente com os demais irmãos. Participe. Não deixe de participar nesse tempo. Amém. Também no culto de domingo, culto da família, às 18 horas em ponto, nós estaremos entrando mais uma vez dentro da tua casa, dentro do teu lar, e vamos ter novamente uma oportunidade para louvar a Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém? Deus abençoe a tua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amém. Amo vocês. Estou com saudades.